A queda, como você bem falou, é a sexta causa de morte no mundo, na verdade, as causas externas, e elas são responsáveis por uma grande leva de idosos com incapacidades. A gente, quando pensa em queda, pensa que 75% desses idosos que caem e fraturam, eles não voltam mais às mesmas atividades antes da queda. A gente sabe que esses idosos, a maioria que cai em fratura, 90% deles são acima de 70 anos, e nesse sentido eles têm muitos fatores envolvidos do processo do próprio envelhecimento, fatores que estão intrínsecos a ele, ao indivíduo, e fatores ambientais. Então a queda, ela pode, como você bem disse, matar. A queda, ela pode incapacitar, o que acontece na maioria das vezes. Incapacitar, que a gente diz, é o idoso que, quando cai a primeira vez, tem aquele impacto emocional. Ele já se sente velho, ele já tem aquele estigma da velhice, então ele cai e aquilo parece que simboliza a fraqueza dele. Então ele tem esse impacto, ele fica triste, depois ele não quer voltar às atividades dele. Mas ele também, quando cai, ele desenvolve alguns problemas, como por exemplo o medo de cair. Ele fica com aquele medo de andar e um medo de cair. Sem falar nas outras alterações, nos outros problemas, como fraturas, como problemas de ordem muscular, como problemas de ordem cognitiva, pacientes que deliram quando caem. Enfim, são várias as causas, são várias as consequências, e a gente vai discorrer durante o programa. E além, você deixou bem claro aí que a questão do medo de cair, essa seria uma das principais sequelas, ou existem outras também? Existem outras. Seria uma das principais, porque o idoso que tem medo de cair, ele não anda, e isso se torna uma bola de neve. Se ele não anda, o componente muscular dele vai piorando, a fraqueza muscular vai piorando, a articulação, a junta vai ficando mais dura, mais rígida, ele vai se descondicionando, e isso gera uma cascata, e o paciente pode entrar numa síndrome de fragilidade. Mas existem várias outras consequências, como eu falei anteriormente. A fratura, uma bem vista e uma que é muito temida, é a fratura de fêmur. Os pacientes que fazem queda e fratura o fêmur, a gente sabe que a fratura de fêmur ela requer, na maioria das vezes, uma cirurgia que é grande, e tem internamento, tem pós-operatório, tem reabilitação num paciente muitas vezes frágil. Então isso pode causar a morte dele. 20% desses pacientes que fazem a fratura de fêmur, eles morrem em um ano. Então, assim, a cada 5 idosos, um que faz a fratura, ele morre em um ano. Morre da queda, às vezes, morre de complicações antes de operar. Muitas vezes ele tem muitas doenças, descompensa por uma queda, perde sangue na fratura, enfim. Morrem durante a cirurgia, e outros morrem na reabilitação depois da cirurgia. Então a mortalidade é alta, as consequências são devastadoras. Ele entra, como eu disse, tem a consequência da depressão. O paciente que cai, ele começa a ficar mais inibido, tem um risco maior de não querer mais fazer as atividades do dia a dia. Se ele já tinha um problemazinho de depressão antes, ele abre esse quadro durante a queda, e começa a entrar, como a gente sempre diz, numa fragilidade, num processo unidirecional, que ele vai perdendo todas as funções num sentido só. Se a gente não intervir, a queda vai trazer muitos problemas para ele. Então a queda, além de matar, ela pode incapacitar. E esse medo de cair, como é que a gente pode controlar? Como tratar esse medo? Marcos, é uma das eu até já falei em outro programa, é uma das doenças mais difíceis de tratar. O idoso, quando cai, que ele desenvolve o que a gente chama de transtorno fóbico pós-queda. Esse transtorno, ele é tratado de maneira multiprofissional, não só a geriatria trata. Assim, ela sozinha não consegue tratar, tem que ter fisioterapia, tem que ter terapia ocupacional, muitas vezes tem que ter psicólogo, para a gente poder tratar
esse medo de cair, esse transtorno fóbico pós-queda, que é o que vai determinar muitas vezes o resto da vida do paciente. Muitos não conseguem reabilitar, muitos não têm condições de reabilitar, e isso é um problema muito grande. Quem em casa não teve um idoso que caiu e depois daquela queda ele não consegue mais andar. Para andar ele se treme, ele fica nervoso, ele fica desequilibrado, não quer mais andar. Então é muito comum mesmo de cair depois da queda, e é muito difícil da gente tratar, mas se trata, se fizer a coisa direitinho, muito profissional, tirar todos aqueles fatores desencadeantes de queda, reabilitar músculo, reabilitar equilíbrio, força, flexibilidade, tudo isso ele vai voltar a andar, não como era antes talvez, mas vai voltar a ficar independente, vai voltar a fazer as atividades básicas do dia a dia. Agora, por exemplo, existe como propiciar um ambiente mais seguro na nossa casa para evitar quedas? Existe sim. 70% das quedas, elas acontecem em ambiente domiciliar, dentro de casa. É o idoso que acorda à noite, que tem incontinência urinária, acorda à noite, vai calçar o chinelo para ir no banheiro, a casa está escura, ele sofre uma queda. É o idoso que vai se deitar na rede, isso é muito comum aqui, não abre direitinho a rede, ele passa direto e sofre uma queda. É aquele idoso que tropeça no tapete, é aquele idoso que tem muitos móveis dentro de casa e ele tropeça no móvel daquele. É aquele idoso que a família usa várias extensões, muito fio no meio da casa, ele tropeça no fio e cai. É aquele idoso que vai ao banheiro, o banheiro é muito liso, a família trocou um banheiro com uma cerâmica bem bonita, mais lisa. Eu sempre digo, banheiro de idoso não tem que ser bonito, ele tem que ser seguro. Então é aquele piso liso do banheiro, é aquele banheiro que não tem barra de apoio. Esses são fatores ambientais que interferem, aumentam, predispõem o idoso a cair. A gente sabe que além dos ambientais, os ambientais têm um impacto na prevenção muito grande. Existem aqueles fatores que são inerentes ao próprio indivíduo. O idoso ele não enxerga bem, então se ele levanta à noite para ir no banheiro e está escuro e ele não enxerga bem, ele vai tropeçar. Se você deixa as coisas no meio da casa e o idoso não enxerga bem, ele vai tropeçar. Paciente idoso toma muito medicamento, então os medicamentos que induzem sono, por exemplo, que dão sono, eles aumentam o risco do paciente cair. Existem inúmeros medicamentos que predispõem queda. Outro fator intrínseco precipitante é a própria fraqueza muscular. O equilíbrio da gente, ele depende dos nossos músculos, né? Do sistema efetor. Músculos, ossos, então o idoso ele enfraquece, então ele fica desequilibrado. O idoso tem dor articular, ele tem artrose, ele tem, às vezes ele tem Parkinson, que é uma doença que afeta muito o equilíbrio. Então, idoso tem fatores intrínsecos, fatores da pessoa dele, sem falar no próprio envelhecimento. Ele perde propriocepção, perde aquela noção de equilíbrio com os pés. O idoso ele tem muita tontura, tem um risco de cair maior. Por inúmeros fatores, ele tem, ele mesmo, são fatores intrínsecos, junto com o ambiente, fatores extrínsecos, isso se soma e aumenta o risco de queda. E cair pode matar ou pode deixar o idoso dependente ou nunca mais voltar àquilo que ele fazia antes. Então assim, então não precisa nem dizer que o idoso ele está mais propício para cair, né? Muito mais. Quem cai mais são as crianças, mas pela exposição. Criança corre mais, mas quem cai e dá problema é o idoso. Quem tem mais risco de cair é o idoso, mesmo sem exposição. O idoso ele cai, mas preocupa mais porque ele cai e fratura. O osso do idoso é fraco, o idoso tem osteoporose. Então o problema é esse. Quem mais cai é o idoso, assim, qualitativamente, vamos dizer. Quantitativamente são as crianças, mas cai no fratura. O osso da criança é diferente do idoso. O idoso ele cai e fratura. A caminhada, ela, por exemplo, é aconselhável para fortalecer mais ainda a musculatura do idoso? Boa pergunta, Marcos, porque assim, a gente está falando de prevenção de queda, do risco do idoso cair, a gente está falando de coisas para evitar o idoso cair. Qual é o que você melhor faz, teoricamente, para o idoso não cair? É não deixar nele se levantar, mas isso a gente não vai fazer.
Por quê? A gente está falando de risco calculado. Você vai botar ele para andar porque vai fortalecer a musculatura dele, vai melhorar equilíbrio, vai melhorar socialização, capacidade cardiorrespiratória, vai melhorar as doenças que ele tem. Por exemplo, vai melhorar a questão do diabetes que ele tem, vai melhorar a hipertensão, e isso vai diminuir doenças que ele tem para ele não cair. A gente estava falando muito nessa questão de restringir. A orientação é que o que o pessoal está em casa, você que cuida de idoso, você que tem um familiar idoso, você que é idoso que está ouvindo o programa, você tem que manter-se independente, manter-se autônomo, fazendo suas coisas, mas sem risco. Por exemplo, a gente não quer que a idosa que faz as atividades do lar, ela não deixe de fazer, de enxugar um prato, de lavar, de varrer, agora que ela faça com segurança. Evite, por exemplo, de subir em banquinho para limpar a janela, que o piso dela seja mais seguro. Ela tem que se movimentar. A atividade física é extremamente, a caminhada, como você falou, é extremamente indicada nos pacientes nos idosos para prevenção de queda. Fortalece a musculatura, forma mais osso. A gente sabe que a atividade de impacto, de caminhar, ela forma mais osso. Então, assim, tá muito indicado, desde que não tenha risco. É aquela caminhada num ambiente num relevo que não seja com muitos obstáculos, tem que ser iluminado, ele tem que estar enxergando bem, ele tem que estar alimentado, tem que ver se ele não tem nenhum problema de equilíbrio, de tontura. Então, assim, bota para caminhar ou supervisionado, ou bota para caminhar em boas condições. A nossa ouvinte Luísa, ela está perguntando o seguinte: o que é que a pessoa deve fazer, por exemplo, na hora que está prestando socorro a alguém que cai, que tem uma queda? Outra boa pergunta. Paciente que cai, qual seria a primeira conduta? Primeira coisa é você fazer aquele ABC, você olhar se ele está respirando, se ele está consciente, se ele tem alguma fratura, isso é super importante. Se tiver fratura, não mexer, depois chamar ajuda e ligar para o SAMU. Não invente de fazer outra coisa. Se ele caiu, a não ser que ele esteja com alguma dificuldade de respirar, a cabeça virada, alguma coisa, deixa ele lá, liga pro SAMU, e aí quando chegar no hospital afastadas, algum risco de fratura craniana, o idoso também fratura crânio quando cai, ou fratura em algum outro lugar, no punho, que é onde eles mais fraturam, ou no fêmur. Então, afastado isso, você vai pensar em limpar a escoriação, se tiver, e intervir nos fatores de risco para queda. Você vai modificar. Olha, Marcos, só para você ter uma ideia, se você tira um fator de risco, esse idoso ele vai diminuir em 30% o risco de cair. Por exemplo, se você tira aquele tapete da sala, ele vai diminuir 30%. Se você tira o tapete e faz a cirurgia de catarata, que ele não enxerga bem por causa da catarata, ele vai diminuir 60% o risco dele. São dois fatores de risco. Quando você tira 3 ou 4, vai para 75%. Você corrige a visão, você ajeita a casa e tira um medicamento que pode estar dando queda nele, ou ajusta a diabetes dele, que ele está fazendo muita hipoglicemia, ou trata a arritmia, que dá também queda. Então você, controlando 3 fatores, você vai diminuir o risco de 75% desse idoso cair. Vai diminuir consideravelmente. Às vezes a gente conversa com, ajeita a casa, não sei o quê, as pessoas não levam muito, não dão tanta importância. E aí depois voltam com o idoso fraturado, demenciou, em cima de uma cama, para a gente tentar reabilitar. É muito mais fácil. Como você perguntou, é fácil de prevenir queda? Eu digo, é muito mais difícil a gente reabilitar. Então, assim, outra dica interessante também tem que ser evitar ao máximo essa questão aí de obstáculos dentro de casa, né? Se mora um idoso, o ideal é que a pessoa, por exemplo, tenha uma sala onde ele possa transitar tranquilamente, né? Mais ou menos assim, né, doutor? Exatamente, um piso que ele possa não escorregar, cuidado com o calçado, as sandálias em havaiana que eles gostam tanto, tem que ter cuidado, que tem que ter aquela cia atrás, tem que atacar, como diz eles, atrás. Prestar atenção que calçado, sandália, eles sempre têm que ser supervisionados assim com periodicidade. Um calçado que ele perde a questão de antiderrapante, ele tem que ser trocado. Então, às vezes, eles usam até acabar a sandália. Então, a gente tem que estar sempre supervisionando o calçado. O ideal é o idoso usar tênis.
tem que prestar atenção em várias outras coisas. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Petrúcio, ele pergunta o seguinte, o pai dele teve um AVC há uns 7 meses, só que está com dificuldades de comer, no caso o engasgo. O que é que você pode contribuir com relação a ele? Olha, muito comum a disfagia, que é esse engasgo, o paciente se engasga quando come, depois de um AVC. Minha orientação é que ele tente fazer uma fonoterapia, procurar um fonoaudiólogo para fazer essa terapia na musculatura da deglutição, na deglutição, enfim. Agora, se ele quiser uma orientação mais básica, tem aquela goma, mingau. A gente, quando faz mingau, não engrossa a comida, então tudo que ele for fazer, ele faça uma espécie de mingau. Existe um espessante, mas isso seria mais orientado quando numa consulta ou num fonoaudiólogo. Mas se ele quiser uma orientação assim prática, faça um mingau das comidas, deixa a comida mais espessa, porque ela se liga mais, fica mais grudenta, como a gente diz, e vai evitar o engasgo, a disfagia. Agora, o importante é reabilitar, procurar fonoaudiólogo. 7h58, tem ouvido com a gente, fala com quem? Bom dia. Alô, bom dia. Acho que a nossa ligação aqui caiu. Tem outra pergunta aqui que vem através do nosso WhatsApp, né? A nossa ouvinte está dizendo o seguinte, que o pai dela tem dormência na mão direita, não é? E foi proveniente de uma queda. Nesse caso, o que é que ele deve fazer? Olha, dormência, parestesia numa mão, num membro fraturado, muitas vezes foi alguma compressão de estrutura nervosa. Ou a fratura lesou algum nervo ali, fez uma fratura com lesão de nervo, ou ele fez uma compressão da própria contusão. Ele bateu a mão e ali ficou dormente. Geralmente, essas dormências, essas parestesias pós-contusão voltam espontaneamente, não tem nenhum tratamento que a gente possa fazer. Agora tem que observar se essa dormência está seguida de perda de força na mão, se ele está com limitação para pegar alguma coisa, se ele está com alguma alteração na articulação que faça com que ele que isso interfira nas atividades do dia a dia dele. Se for só a dormência, não tiver tido fratura, não tiver nenhuma lesão e foi logo após a queda, assim, leva até meses para voltar, isso provavelmente vai regredir espontaneamente, porque a regeneração do tecido nervoso ela é mais lenta. A nossa ouvinte Ana Maria, deve ser do sítio Lagoa do Meio, ela está perguntando o seguinte, a sogra dela tropeçou em um batente e caiu, né? Quando ela deu fé, o braço e a mão começou a inchar. Foi para o médico e ele disse que ela tinha descolado o tendão. O médico falou que ela só podia pegar até 5 quilos, tomou medicamentos, mas às vezes começa a inchar novamente. O que ela deve fazer? Veja bem, a gente nem falou em tapete, a gente falou em piso, tudo, mas casa de idoso não pode, em tapete não, em batente. Casa de idoso não pode ter batente também não, porque o risco de cair é maior. Se puder fazer uma rampa, caspenta, logicamente, antiderrapante, seria o ideal. Ou colocar um corrimão. Então, tirar a batente, a gente vê muito batente. Mas como ela caiu, estava o braço inchado e teve uma lesão de tendão. Então, fica recidivando esse edema. Como a gente falou, o idoso, o paciente idoso, ele tem uma facilidade maior, tanto ele vive ali perto do abismo, então ele adoece com mais facilidade e ele se recupera com mais dificuldade. Então ele é mais fácil de adoecer e mais difícil de se recuperar. Então, lesou o tendão, lesou a estrutura nervosa, tudo aquilo para se regenerar, ou a própria facilidade dele perder musculatura ali, vai dificultando, vai demorando para que ele fique bem. Se teve fratura, esse inchaço talvez seja da consolidação do osso, a dor limita muito a movimentação e o paciente fica inchado porque não está movimentando o braço, mas se não teve fratura, isso aí vai com gelo, ela fizer uma compressazinha de gelo, é o que eu posso orientar aqui pelo rádio, 20 minutos de gelo, 3 vezes ao dia, e tentar fazer a movimentação, algum tipo de movimentação no braço, caso isso seja indicado. Então, essa recidiva é em virtude de ser a pessoa ser idosa, ser mais frágil, então ela demora mais a se recuperar. Eu quero aqui agradecer a sua participação, doutor Belísio. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Alguma dica, de repente, que seja também importante para dar aos nossos ouvintes? Resumir que o idoso
cai e fratura, pode até morrer. Idoso, quando cai, ele tem dificuldade para voltar às suas atividades, e detectar aqueles fatores de risco na visão, na tontura, no medicamento que toma, e corrigi-los. Vai corrigir um de cada vez. O ambiente também, às vezes uma medida de você trocar um piso evita que seu pai, sua mãe tenham uma fratura no fêmur e fique dependente do resto da vida. Então, identificar esses fatores que estão levando à queda, intervir neles e, de preferência, prevenir essas quedas, porque prevenir é muito melhor do que remediar.